Mais um Papo Rec, mais uma vez, vereadores da Câmara de Curitiba. Dessa vez, a vereadora Maria Letícia está aqui com a gente. Bem-vinda, Maria Letícia. Ai, uma alegria estar aqui. Qual foi outro vereador que veio aqui? Já estou enciumada. Veio aqui o Dalton. Ah, o Dalton Borba. Dalton Homem, né? Borba. Homem convida homem, tá bom. O Dalton veio aqui e trouxe para nós a visão dele sobre alguns pontos, transporte coletivo, coisa. Mas você, Maria Letícia, senhora, Vossa Excelência, demonstrou uma coragem que poucos parlamentares têm. Você foi base e quando veio um projeto com o qual você não concordou, você virou a mesa. Saí da base, né? Custou muito caro isso? Bom, primeiro que assim, eu acho que eu ganhei quando eu saí da base, principalmente porque eu pude, com muita mais independência, votar os projetos. A gente sempre sofre uma grande pressão do executivo quando a gente faz parte da base, e alguns projetos dá para votar com o executivo, porque ele não erra sempre, né? Não tem como. Então, alguns são bons projetos e a gente consegue votar com muita tranquilidade. Agora, outros que não, a gente não pode... Sendo independente, sendo oposição, você pode votar mais de acordo com a tua consciência, Isso, né? isso mesmo. Foi o que eu digo, aconteceu. que ser oposição é ser dono plenamente do meu mandato. Porque se eu concordo é sim, se eu não concordo é não, e ninguém me tira nada. Mas daí, com essa movimentação, o nosso querido Rafa, carinhoso, caridoso e, digamos assim, uma pessoa de um coração grande que perdoa tudo, teve represálias? Bom, a primeira grande represália foi eu ter dificuldade para tramitar projeto, né? Eles começaram a encalhar nas comissões, comecei a aprovar muito menos projeto do que aprovava, evidente, quando estava na base do prefeito. Então, a dificuldade foi para essa questão técnica, assim. Pessoalmente, o Rafael sempre me respeitou e me tratou muito bem. Se eu te contar que ele me tirou para dançar uma vez na inauguração de um CEMEI... Eu acredito. Então, dançamos juntos. A coisa foi bem legal. O Rafael, com defeitos e qualidades, ser mal educado não é um deles. Isso, ele muito trata educado. todo mundo muito bem, Sim. com respeito, Sim. com deferência, a Margarita também. Mas eu entendo, porque eu sou oposição, eu sei muito bem que a profundidade da gaveta dos meus projetos é muito maior do que do pessoal da base, né? No primeiro ano eu fui a vereadora que mais aprovou projetos, de todos os 38. Do segundo em diante eu já comecei a aprovar infinitamente menos, foi isso. É normal esse jogo, né? E é uma coisa que me incomoda porque a gente devia mudar. Porque a gente se diminui como um parlamento fazendo isso. Eu não sei, o preço a ser pago é muito alto, né? A Mas independência mostra fazer isso. Sim. O parlamento não deveria tratar melhor ou pior base, porque nós somos outro poder. Mas isso já se antecede essa situação no parlamento com a questão da campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, o que os políticos fazem? Apoiam determinados candidatos que se elegem com o compromisso de apoiá-los depois. Então, já começa na campanha essa coisa de base de oposição. Mas se eles permanecem do lado... Você era contra o prefeito que ganhou, você ficou contra o prefeito que ganhou, tá ok. O que me incomoda, por exemplo, lá na Assembleia, os caras se elegem com um discurso completamente contra. Aí o cara lá ganha para governador. Automaticamente, no dia da posse, aquele cara que se elegeu contra vira base, do dia para noite. Se tem governo, sou governo. Eu acho que isso queima o nosso filme de tal maneira, as pessoas olham isso, que hoje as pessoas acompanham um pouquinho mais, não como deveriam, mas eu fico assim, com vergonha de ser parlamentar quando eu vejo essas coisas acontecerem. Não, eu concordo, eles trocam a dignidade por coisas que difícil mensurar até, mas por prestação de serviços, por exemplo. Meu bairro é mais bem atendido, tem mais asfalto e mais iluminação, porque eu sou base. Quer dizer, o vereador ele tem que atender, na minha opinião, a cidade como um todo. Ele não pode focar num bairro. É o problema que eu digo com os nossos municipalistas, que eles se chamam municipalistas. Sim. É o deputado que está mais preocupado com a pintura da escola que com a qualidade do sistema de educação. Sim. É o vereador que está mais preocupado se o ponto de ônibus está 50 metros para cá, 50 metros para lá, do que com o preço da tarifa do transporte público. Total, é isso mesmo. A gente pede para a população respeitar a gente depois. Bom, eu peço com muita tranquilidade porque eu tenho seguido a minha consciência e respeitado o cidadão e a cidadã curitibana, né? Se não fosse assim, não estava aqui conversando comigo. Muito obrigada. Tenho certeza disso. Sua pauta ambiental, como é que é isso na cidade de Curitiba, do lixo que não é lixo, do recicle? Como é que é tocar essa pauta na nossa cidade que tem isso mais na propaganda que na realidade? É bem isso mesmo. A Curitiba vive
uma farsa, se a gente for usar um termo um pouco mais pesado em relação à questão ambiental. Eu sou do Partido Verde, portanto, a minha linha de trabalho passa pela questão ambiental. Curitiba também tem essa preocupação muito com a Curitiba do centro, né? Os parques que são lindos, bem cuidados, mas existe até um custo social para você ter tudo isso aí embelezado pela manutenção que é feita pela prefeitura. Mas existe também uma outra Curitiba que não é conhecida pelo curitibano também. Curitiba não conhece. Sim, que é a periferia, que são as áreas de ocupação, que são mais de 500 áreas de ocupação, são mais de 70 mil pessoas vivendo numa condição de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, a questão ambiental em Curitiba deveria ser muito fortalecida, e não é. Nós vivíamos com uma cidade que preza pelos 63 metros quadrados para cada habitante, e isso é bom, mas também é uma cidade que tem 8 carros em cada 10 habitantes. Quer dizer, e que não cuida da mobilidade, que também é uma questão ambiental. Tem bairros que, por exemplo, não tem ciclofaixas, ciclovias. Ora, a bicicleta não é só lazer, né? A bicicleta é transporte. E se isso acontecesse, se Curitiba cuidasse da mobilidade, que é uma questão ambiental, porque diminui a poluição, melhora o trânsito, a gente teria uma condição de vida melhor e as pessoas não precisariam pagar esse transporte coletivo abusivo, com uma qualidade questionável. Curitiba é um absurdo, é um crime equiparável ao pedágio do Paraná, na minha opinião. São, assim, aquilo que todo mundo sabe que está errado, todo mundo denuncia, quem deveria fazer alguma coisa realmente não faz, né? Parece que se perpetua. O escândalo está no subsídio que o município faz para as empresas. Isso é histórico. Houve tempo até que as empresas trabalhavam sem contratualização, isso é uma barbaridade também, isso está na história. O teu pai mesmo foi um grande lutador pela questão do transporte coletivo. Então, a gente vê que isso traz para o município uma mancha numa gestão que se diz tão smart city, tão ambiental, tão preocupado com essas questões. Assim. Eu vejo, a gente tem problemas seríssimos nos rios de Curitiba, né? Até porque nos anos 60 ou 70 a gente canalizou a maioria deles sem nenhuma preocupação ambiental, não se sabia qual seria o efeito. A gente tem rios assoreados, tem problemas enormes, tem esgoto direto. Quando o Requião foi prefeito de Curitiba, o Lago do Barigui era uma das coisas mais poluídas que tinha. Tinha carpa lá também, depois do governo ele melhorou isso tudo. Né? Botar... E sabe o que a gente descobriu? Eram as casas dos ricos em volta do parque, que não tinham esgoto, que jogavam direto. Imagina. É uma consciência ambiental que ela só existe na propaganda. Mas essa estética política, né? Eles canalizam tudo no centro, para o centro ser lindo, né? Para ter um visual bem cuidado, e a periferia está com o rio aberto, que virou depósito de esgoto, sem condição absolutamente nenhuma, né? Mas você não é só ambientalista. Não, eu tenho de formação você é? Eu sou médica, ginecologista e obstetra e médica legista de carreira também no estado. Do IML. Instituto Médico Legal. Trabalhei 27 anos lá. E foi de lá que trabalhar no Instituto Médico Legal, é que me trouxe a política, né? Porque eu assistia mulheres vítimas de violência e entendia que só fazer a minha relatoria, a minha orientação não era suficiente. Eu poderia fazer mais. E penso que tenho feito. E esse problema? Violência contra a mulher, o feminicídio, esse machismo, a gente brincava aqui agora há pouco, hoje mais cedo a gente entrevistou o Requião brincou, eu era um curitibano machista até minha filha nascer. E eu digo que todos nós, eu estou com 43 anos, é uma luta diária de reconstrução, porque eu fui criado numa sociedade machista. Eu sou de 79. Então, a minha sociedade que eu criei, que eu fui criado, é uma sociedade preconceituosa como um todo, de piadas e bullying, né? Quando chamava-se bullying, mas... Então, a gente vai se desconstruindo. E você entrando nesse mundo hoje, como é que você tem visto esse machismo, essa agressão, essa condição da mulher na sociedade? Em Curitiba, né? Vamos entrar aqui na cidade. Vamos falar de Curitiba. Curitiba tem uma rede de assistência cheia, repleta de gargalos. Isso quer dizer que não funciona. Se eu tenho gargalo, não funciona. Te dou um dado aqui super importante. Hoje eu estive conversando com a desembargadora Ana Lúcia Loureiro, que é do TJ. E ela me passou um dado assim, tem 10 mil BOs que não ainda seguiram para a fase de inquérito policial, o que significa dizer que essas mulheres não estão tendo acesso à rede de assistência.
Imagine, 10 mil mulheres há 1 ano atrás fizeram uma denúncia, um BO. Ou há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás. São 10 mil mulheres que foram violadas nos seus direitos, agredidas fisicamente, até abusadas sexualmente, e estão esperando a gestão pública se manifestar para seguir no inquérito policial, para prender o assediador, o estuprador, etc. E não funciona. Isso é terrível de se imaginar. Se na capital do estado, que nós temos uma estrutura, entre aspas... Delegacia da Mulher, boas delegadas. Casa da Mulher Brasileira, exatamente, boas delegadas. A gente tem visto o esforço que elas colocam nessa questão para resolver. Imagina o interior do estado, né? A gente nem fala do interior, vamos falar da cidade de Curitiba, mas o interior do estado é um abandono. É um abandono. Não é que nós não temos delegacia da mulher no interior do estado. Nós não temos delegacia. Não, e até a própria Polícia Científica está em, se não me engano, 17 cidades só. De 399. E aí, como é que faz para uma mulher ser atendida num instituto médico legal depois de ser abusada sexualmente? Percebe? Já é algo difícil. É grave. Uhum. A mulher ir fazer o BO. Sim, sim, sim. Ela tem que vencer o seu medo, o seu preconceito, o seu desespero, a sua vergonha. Sim, o seu constrangimento, né? Para ir num local público, geralmente falar com um homem, numa delegacia especializada, se expor e ainda chegar lá e não ter resposta. E não é culpa da Polícia Civil, né? É porque a Polícia Civil não tem pessoas o suficiente para atender. É uma estrutura que não está à altura da necessidade. Não, eu te digo uma coisa. Curitiba também apresenta essa deficiência. A Delegacia da Mulher está na Casa da Mulher Brasileira, no JuVV, no Cabral. Uma mulher que sofre abuso no Tatuquara, como é que faz para chegar lá? Não chega. Desista de fazer a denúncia. E eu fiquei apavorada, vou fazer um comentário sobre o último posicionamento do governo Lula sobre isso. Ele determinou que as delegacias da mulher vão funcionar 24 horas por dia. Com que, pessoal? Com que recurso? Não tem RH. Percebe? Então não é canetear. Eu acho que tem que ser assim, executem isso. Temos que dar um meio para aquilo acontecer. Exatamente. Então, porque senão é só discurso. Senão é isso. Eleitoreiro, né? Fica um questionamento que eu faço muito claramente. Eu não tenho problema, embora eu faça parte da federação. Aqui eu acho que é meu papel. Lula. Inclusive, estou cobrando até demais. Eu acho que é meu papel, como independente que sou, mesmo fazendo parte da federação, questionar alguns posicionamentos do governo federal também. Igual tá certo, eu questionava do outro governo, entendeu? Claro. Cansei de apontar questões do governo anterior e vou continuar apontando aqui, caso eu entenda dessa forma. E no governo forma. anterior, então, a coisa do machismo ainda vinha bem embrulhado, uma coisa bem bonita, dizendo que era bíblico, né? Nossa, aquilo foi horrível, porque foi o maior retrocesso da história na questão do enfrentamento à violência contra as mulheres, e principalmente aonde? Na questão orçamentária. Eu vou te lembrar que começou em 2016, na PEC 55, aprovada pelo Temer, redução dos gastos na saúde e na educação. Pronto, quando isso aconteceu, houve uma redução brutal do investimento na questão do enfrentamento à violência. O Ministério da Mulher virou da família, lembra disso? Sim. O Ministério da Mulher virou da família, aí virou uma bola de neve enorme e nada funcionou nesse governo. A gente tem esperança que agora vá, né? Esperança a gente tem. A fé vai meio abalada, mas esperança a gente tem, porque a esperança é a última que morre. Sim, sim. E é um dado que assusta muito, mas a violência contra a mulher, a violência contra crianças, na maioria dos casos é de dentro de casa, né? Então, eu fiz um levantamento em 2010 no Instituto Médico Legal, exatamente para saber disso, para conhecer o número. Então, onde é que eu fui pesquisar isso? Na questão da violência sexual. Porque a gente tem um sistema lá de trabalho na Polícia Científica que tem os cadastros, idades, nome, eu tenho tudo lá. Então eu coloquei uns filtros na época e o que eu descobri em 2010, nós estamos em 2023, que 80% das vítimas de crimes sexuais eram crianças e adolescentes. 80%. 2010. Vulneráveis. Sempre. Se você olhar as pesquisas atualmente, em 2022, saiu recentemente o Fórum Brasileiro de Violência e publicou outras estatísticas. E eles apontam a mesma coisa. O que significa dizer que todas essas políticas de enfrentamento à violência para crianças, mulheres, não importa, não estão funcionando. Então, há 13 anos... Estão enxugando gelo. Então, há 13 anos a gente mantém o mesmo perfil de enfrentamento. E o que eu quero dizer com isso? Sem recurso, não se enfrenta a violência. Isso é claro para mim, assim. Então, vamos votar esse ano a lei orçamentária anual prevendo recurso lá para fazer esse enfrentamento. E não tem classe social, tem? Não.
No Instituto Médico Legal, atendi mulheres de alto padrão econômico-cultural que tinham sido também abusadas pelos seus companheiros ou por algum familiar e atendi pessoas que moravam em ocupação. É a mesma coisa. Não tem nível socioeconômico-cultural que não sofra violência por ter mais recurso, por exemplo. É uma doença social. É uma doença social. É um problema de saúde. É um problema de saúde pública, né? A questão da violência. Porque quando você tem, principalmente as mulheres que são mais vulnerabilizadas economicamente, se elas sofrem violência, elas precisam de tratamento da saúde. Saúde mental e saúde física, muitas vezes. Porque não pense só numa equimose ou num trauma superficial. Pense em mulheres que têm seus ossos quebrados, seus corpos cortados, que precisam de assistência pública. SUS. Isso significa que a violência atinge o orçamento do SUS. Com certeza. Então, é um problema de saúde pública. É gravíssimo. As pessoas têm que dar um pouco mais de foco nisso. Mas a mulher não tem que servir o homem no casamento? Não tá? Não me diga uma coisa dessa. Não me diga uma coisa dessa. Mas é esse o discurso? Então, esse é um equívoco. Eu vou te dizer, eu sou muito a favor, inclusive, das mulheres do lar, aquelas que se dedicam, por opção, a cuidar dos seus filhos, seu marido, porque isso é super entendível. Uma mulher pode preferir ficar cuidando dos seus filhos, sua casa e seguir naturalmente a sua vida. Inclusive, meu sonho é ficar em casa cuidando dos meninos também, sem precisar trabalhar e que a Carol ganhe muito dinheiro. Vou lutar por isso. Espero que você consiga. Não, mas veja, só concluindo o raciocínio das mulheres que fazem a opção pelo lar, eu acho que elas deviam receber salário. Salário, 13º, previdência, enfim, porque elas fazem um trabalho quase que escravo. Mas nós temos um estudo sobre isso, né? Que nós valorizamos um tipo de trabalho e não valorizamos o outro, né? E esse trabalho de cuidar da casa, de gerenciar a casa, gerenciar os filhos, gerenciar a família, a gente deixa passar batido. E é um trabalho. Não, e mesmo as mulheres que fizeram a escolha por ir para o mercado de trabalho, elas somam o trabalho de casa. Então, ela tem jornada dupla, tripla e por aí. E não são remuneradas por isso. Eu fico pensando o que o capitalismo, né, não seria hoje se não tivessem essas mulheres trabalhando de graça para o capitalismo. E trabalho de graça. É isso. Ela fica em casa para você poder trabalhar... Ou vice-versa também, porque não é só... existe a possibilidade de ser o contrário e não teria problema nenhum. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu tenho conhecimento de alguns poucos homens que têm essa consciência e que ajudam muito a sua família, a sua esposa, seus filhos. Mas você, como médica, se eu lavar a louça em casa, eu perco alguma porcentagem de testosterona, como estavam falando, que a gente perde a energia masculina, acredito que venha da testosterona. Quer dizer, o homem lavando louça em casa, contribuindo com a criação dos filhos, ele é menos homem? Não, você vai ganhar mais admiração e mais fãs, tenho certeza disso. Vamos divulgar. Na internet assim. Não está isso? Dizendo que se eu lavar a louça... Tem nada a ver, né? Essa questão da testosterona vai para a questão da anticoncepção masculina, né? O medo dos homens utilizarem produtos como a pílula anticoncepcional, hormônio, coisas assim, é exatamente de perder a masculinidade, né? Mas eu acho que perde a masculinidade um homem que agride uma mulher, que abusa de uma mulher. Isso sim é perder a masculinidade. Eu acho que eu sou mais radical, isso não é nem homem, isso é bicho. Era bater na mulher, bater nos filhos, é um conceito de sociedade que em 2023 não deveria existir, né? E a gente trabalha com conceitos, e eu brinco aqui, eu trago as polêmicas, né? O advogado do diabo, que é aquela história, a mulher diz não querendo dizer sim. Né? Acaba sendo assim. É essa uma cultura passada, né? De pais para filhos, né? Aquele negócio do meu filho é o comedor, né? Você tem os filhos, meu filho é isso, aquilo, e a menina... A gente vai criando isso, enraizando. Eu acho até, vou me colocar no lugar dos homens, assim, deve ser difícil ser homem também, né? Porque não pode chorar, não pode demonstrar as emoções. Eu digo para essa maioria machista, me refiro não aos homens, que existem homens que têm essa preocupação e que estão envolvidos nessa questão do enfrentamento à violência. Sim, mas deve ser difícil não poder chorar, não demonstrar os sentimentos. Nós fizemos um bate-papo com uma psicóloga aqui, e o número de suicídios de homens é maior que o de mulheres, porque as mulheres procuram ajuda. O homem, devido ao preconceito, a esse machismo de homem não chora, homem não tem problema, que depressão é frescura, problema mental é mimimi, os homens cometem mais suicídios que as mulheres. Mas você sabe que nasce mais homem que mulher, né? Se você vê na Secretaria Municipal de Saúde, o nascimento de meninos é maior que o de meninas. Mas eles morrem mais mesmo. Morrem mais.
Até porque o homem faz mais besteira, né? Isso. Não tem um negócio... Eu não ia dizendo, comentar, porque mas homens vivem menos? Então. Já viu? Então, eu sou um sobrevivente. Você trouxe segurança da mulher nos estádios. Ao mesmo tempo que está sendo debatido agora na Assembleia torcidas únicas, não únicas, violência, torcidas organizadas. Como é que está isso nesse mundo tão masculino que é o futebol? As pessoas falam tanto de levar a família para o estádio, mas é um lugar ainda que está evoluindo aos poucos. Como é que está esse combate à violência? O espaço dos estádios ainda é hostil para as mulheres, mas mesmo assim as mulheres estão indo, percebeu? Como aumentou a frequência de mulheres, a participação. E elas vão com os companheiros, vão com as amigas, mas elas querem ir sozinhas também. Por isso que a gente precisa enfrentar de frente essa questão da violência nos estádios. O meu foco é a questão da segurança da mulher, porque a questão da violência nos estádios é antiga. Todo mundo discute, tem a questão racial, Sim, tem um problema, são inúmeros. Monte de violência lá. Então, o projeto está indo bem, a ideia começou há quase 2 anos atrás, quando eu fui procurada pelas torcidas femininas, as atleticaníssimas, as gurias do Couto, as gralhas me procuraram e disseram, pô, Maria Letícia, você quer ir no campo tranquila, sem sofrer assédio, sem sofrer importunação sexual. E daí a gente começou a discutir nessa base. Primeiro reuni as torcidas femininas, ouvi-las, ver as demandas, depois eu busquei os clubes, conversei com todos os grandes clubes de Curitiba, fui da Federação Paranaense, enfim, caminhando onde a gente precisa ouvir e pegar sugestões para a gente tratar do tema. O projeto segue agora buscando uma campanha que os clubes devem abraçar, justamente porque a educação é o principal pilar dentro do nosso projeto. A gente precisa orientar as pessoas que quem cometer algum tipo de importunação sexual dentro do estádio será punido. É isso, basicamente isso. Eu já conversei com a segurança pública, estive com o coronel Hudson. Não, eu conversei com o Kempis, que responde pela coordenação dessa questão nos estádios. Conversei com a Secretaria Municipal de Segurança, o Coronel Péricles também. Então, eu estou juntando aqui toda essa turma que tem o DEMAF também, conversei com o delegado. Então, eu estou juntando essa turma. O projeto está crescendo, está se fortalecendo com o apoio das torcidas agora também masculinas. A gente também esteve conversando com os meninos das torcidas. Então, no meu entendimento, todo mundo acha que isso tem que mudar. Mas eu acho que todo mundo sabe que tem que mudar. O problema é que a gente tem que mudar a cultura de que a culpa é da vítima. Isso, né? Por isso que a gente tem que ter legislação. Todo mundo acha que tem que mudar. Só que a gente precisa ter culturalmente. Exato, tem que ter uma regulamentação. E é isso que eu estou fazendo agora. Porque o que a gente vai escutar é, mas também foi de shorts no estádio, queria o quê? Não é essa a resposta? Exato, exatamente. Então, se a gente punir exemplarmente né, quem fizer isso, talvez a gente consiga, através dessa penalização, entre aspas, diminuir. E através da educação, acho que leva mais uns 30 ou 40 anos. Tem que ter regulamentação, né? Se não houver punição, a coisa não vai avançar, concordo com você. Por isso o trabalho do projeto. E outro tema polêmico, parabéns pelo projeto, mas outro tema polêmico. Eu tenho um pavor, e as pessoas amam porque estava na moda, privatização. Eu acho que o Estado, o governo, tem algumas coisas que a gente não tem que se meter mesmo. O Estado não regula algumas coisas. Tipo, que diferença faz para mim se no shopping do aeroporto tem McDonald's ou se tem Bob's? Que diferença vai fazer isso para o Estado estar licitando espaços mas ele tem que ser dono do espaço aéreo. E da pista de pouso e do controle de fronteiras, da Sanepar, da Copel. Para mim são empresas estratégicas para o desenvolvimento econômico e bem-estar social da população. A gente está tendo uma discussão sobre privatização da saúde, tanto no governo federal, governo estadual e no municipal. Eu morro de medo dessa privatização. Eu sei que você não gosta disso. Por quê? Olha só, vamos imaginar que a gente já tem alguma experiência aqui no município, né? O prefeito começou com isso em 2019, se não me engano, privatizando uma UPA da SIC. E daí apresentou uns números para a gente lá na Câmara, dizendo assim, que essa UPA vai custar menos do que uma UPA que é administrada pelo município, que são as outras 9. 2 anos atrás, praticamente, implementaram isso e o que aconteceu? Passaram novamente o controle da SIC para o município, porque ela trazia problemas de atendimento e foi assim uma denúncia atrás da outra da população. No nosso entendimento, não somente esse exemplo, mas o Brasil inteiro tem apontado que isso
acarreta corrupção, desvio de recursos. Sempre a empresa que atende essas demandas do governo municipal, estadual e federal, sempre são empresas do mesmo proprietário, que acaba tendo preferência na licitação de alguma forma. E uma coisa incrível, né? Como é que na área editais da saúde você vai buscar uma empresa que busca lucro? Não, Quer dizer, a saúde seria a área que não se poderia discutir lucro de maneira alguma na saúde pública. Ela serve para atender quem não pode pagar. Então, mas o SUS tem um custo, nós pagamos o SUS. Sim, o SUS não é gratuito. O Brasil inteiro paga o SUS. Isso. E daí a pessoa que não tem um plano de saúde, a pessoa que vai baixar lá no SUS. E você tem uma empresa querendo tirar dinheiro em cima disso, não faz sentido. Pois é, mas a precarização já começa naquela PEC 55 que eu te falei em 2016, Diminuição. quando retira recurso da saúde. Aí o SUS não tem mais recurso. E se você retira recurso, todo ano você ainda piora essa dívida, né? Porque as pessoas estão crescendo, as pessoas estão aumentando, a população está crescendo. Então a gente tem uma população carente que precisa de assistência, que não tem recurso. Cada vez a gente oferece menos. Isso. E a precarização é muito óbvia, né? Abrir mão dessa condição é perder poder do Estado também, no sentido de quem controla o poder, quem controla a energia, por exemplo, e a gente está tendo a privatização da Copel agora. Quem controla a energia controla o mercado. Controla o mercado, exatamente. Então, o governo está abrindo a mão do poder. E isso é inconcebível no sentido de que ele detém uma condição que ele pode beneficiar toda a população e passa esse controle para o privado. É inacreditável. Tem uma dificuldade de interpretação de texto. Na Constituição diz: o poder emana do povo e em nome dele deverá ser exercido. Eles emanam o poder do povo e exercem em seu nome. Eles não conseguiram entender a frase. A interpretação de texto é algo muito complicado para esse pessoal que está fazendo política. No caso da Copel é pior, porque é divisa, né? Percebe? Da Copel Copel e Sanepar cobrar a água na Bíblia. Eles gostam tanto de Bíblia. Na Bíblia se diz que não se pode negar água a ninguém. Mas o Ministério da Saúde, voltando para a questão da saúde, o Ministério da Saúde tem cometido diversos equívocos ao longo dos anos, né? Ele tentou, por exemplo, criar as UPAs, que são unidades de pronto atendimento, sem especialidade. Então, a qualidade do atendimento foi caindo progressivamente. Aqui, durante um grande período, nós tínhamos mais de 100 unidades básicas de saúde atuando. Hoje, fecharam com desculpa da pandemia, mas não conseguiram reabrir com os mesmos serviços. Então, cada vez mais se perde em qualidade. O recurso que se aporta para o atendimento à saúde é mal investido. E é o maior orçamento do município. E é mal investido. O problema Pense, é esse. São quase 10 bilhões de orçamento no município e o maior orçamento é da saúde. Você chega na UPA, não tem remédio. Você chega no Hospital Público do Paraná, não tem remédio, não tem atendente. E é uma coisa assim, e você falou especialidades. Eu lembro de um programa nosso que a gente abriu, que era Clínica da Mulher e da Criança, que atendia praticamente mulheres grávidas e crianças na primeira infância. E a ideia era tirar da confusão das doenças contagiosas, dos problemas mães e crianças, né? E isso gerou economia. Uhum. Porque elas iam mais, faziam um acompanhamento melhor, né, o pré-natal melhor, e a gente tinha um contágio menor de doenças contagiosas com crianças e mulheres. E por uma questão política, isso foi se encerrando. Não, e olha, eu tenho um olhar, eu sou médica, né, então eu tenho um olhar muito detalhista para essa questão. Por que o maior investimento é na saúde? Porque você corre atrás do prejuízo, as pessoas estão adoecendo. Não tem prevenção. Isso, a medicina preventiva é a mais barata. Então, por que não se investe o maior orçamento em educação? Percebe? Está invertida a situação, porque há uma dependência daí das pessoas que dependem dessa questão do atendimento público, e isso acaba permitindo a perpetuação dos mesmos no poder, entendeu? É que as pessoas o público em geral não entende. O investimento em esgoto economiza na saúde. Isso mesmo, eu concordo com você. O investimento de energia barata economiza na saúde, porque o cara deixa de comer comida estragada porque ele tem uma geladeira em casa, ele tem energia, ele tem água limpa, ele tem banheiro, a higiene é melhor. Isso. E eu lembro que, não lembro de que ano que foi, mas dos maiores gastos do SUS no Brasil eram doenças de viroses por falta de higiene ou água suja, e era assim, um absurdo que comia no orçamento. Não vamos longe, olha a dengue.
Está matando, está voltando forte agora. E por que a dengue acontece? Porque as pessoas não estão cuidando da aguinha, que a larvinha cresce. As campanhas de educação e prevenção. Educação, exatamente. Então, a saúde, ela não deveria ser o maior orçamento. Ela só é preocupação. Ela só é porque a educação não é a principal preocupação, entendeu? Então o investimento sempre vai para o lado de perpetuar a dependência que as pessoas acabam tendo do sistema público, digamos assim. Isso que os Estados Unidos é louco para copiar o nosso SUS com todos os seus defeitos e elogiam tanto o Canadá que trabalha na base do médico da família, que foi um programa inaugurado no Brasil. E a gente lança as coisas, as pessoas querem fazer lá fora e a gente fica falando mal aqui. Não, a saúde é uma questão chave nos governos, assim, eu tenho esse entendimento, mas se não se investe, não se tem bom resultado. Acabou, é pontual isso, quase que matemático. É isso. Outro assunto que eu gosto muito é menos imposto, mais emprego. Eu acho, e vou falar daí da minha área, o Paraná hoje tem 90% dos empregos gerados por micro e pequenas empresas. É lógico que isso é um absurdo, porque o CAGED, IBGE, essa galera começou a botar MEI e trabalhador temporário como empresa também. Mas a média histórica do Brasil é de 7 a cada 10. 70% dos empregos de carteira assinada no Brasil e tal são de pequenas e microempresas. E nós, aqui no Paraná, damos descontos incríveis para multinacionais e metemos a faca no pescoço do pequeno empresário, que gera 70% dos empregos e é responsável de 1 a 2% da arrecadação de ICMS. Se a gente coloca pequenas, micro e médias empresas, nós chegamos de 5 a 6% do ICMS e uma média histórica de 8 a 80% dos empregos. Mas todo e qualquer benefício fiscal é para grandes empresas. Por isso que eu digo que menos impostos são mais empregos, porque se a gente abaixasse os impostos paranaenses, as pequenas e microempresas teriam mais fôlego para contratar mais, pagar melhor e sobreviver. Eu vejo que você tem uma briga também com o ISS aqui de Curitiba. Muito pontualmente em relação às associações de catadores. Porque veja só, são 40 associações que participam do programa Ecocidadão, ou seja, são cadastrados no Ecocidadão e fazem parte daquele lixo que não é lixo. Então, os caminhões do lixo que não é lixo levam para as associações. Você acredita que os caras lá na associação estavam pagando 5% de ISS sobre o valor da nota que eles emitem depois, quando eles comercializam esse produto? Então, o dinheiro vem da prefeitura e eles devolvem para a prefeitura 5%. Isso é um escândalo, isso é uma vergonha a prefeitura cobrar. Mas é burrice total. Aí o que aconteceu? Eu, incomodada com isso, eu acompanho muito de perto essa população de catadores, porque o número de famílias que buscam pelos benefícios sociais é enorme, o que significa dizer que eles não estão vivendo dos recursos que eles têm nas associações, separando o lixo. Não estão dando conta. E daí o que aconteceu? Eu, visitando essas associações, e conheço quase as 40 já, eu vi que isso poderia ser mudado. Então, eu comecei um movimento, tem um projeto de lei que deve reduzir para 2%. E por que eu não isentei? Porque o governo federal não me permite. Não se permite mais alíquota zero no Exatamente. Mas nem para eles, percebe? Que vivem numa condição difícil, quase que de miséria mesmo. Então, o governo tem que colaborar de alguma forma, pelo menos que reduza. Se eu não posso zerar esse imposto, ele que reduza. O ideal seria zerar. O correto seria zerar. Eu acho também, principalmente em condições assim, que eles vivem em vulnerabilidade permanente. E que fazem um trabalho, entre aspas, que ninguém quer fazer. É verdade. É um trabalho insalubre, necessário, que se eles não fizerem, todos lixão, eles, os danos ambientais seriam muito mais caros. Muitos deles viveram até a época do lixão, eles coletavam material nos lixões, adoeceram, tem sequelas até hoje. Então, houve um movimento para retirar essas pessoas dos lixões e criaram daí esse programa das associações. Pronto, de novo está havendo problema. Durante a pandemia, pelo desemprego, você falava em emprego, as pessoas perderam o emprego e começaram autonomamente a catar esse material nas ruas. Então surgiram aí N pessoas que buscavam recurso, eles mesmos catando. Esse é um equívoco, porque quando você cata individualmente, você tem lá seu carrinho, você coloca o material lá, quando você vai comercializar, o preço é baixo.
Se você está numa associação, você leva tonelada para pegar preço. Pagar eventos no Apple Watch. Viva! A tecnologia é uma coisa surpreendente. Mas é isso, entendeu? Então, o que aconteceu? Poder de negociação. Isso, daí eles se tornaram o quê? Pessoas também submetidas a uma condição precária de saúde, de vida, etc. Eu acho que essa questão do MEI, principalmente pelo desemprego que aconteceu, eles se tornaram, entre aspas, autônomos. E isso é um equívoco para as pessoas entenderem que eles, como autônomos, vão conseguir sobreviver ao longo da vida. Eles têm que pensar na velhice, eles têm que ter previdência, sem férias, eles têm que ter previdência. Saúde. Mas para o empresário, daí vão olhar o outro lado. É maravilhoso. O empresário, claro, ele acaba lucrando nessa questão. É a pejotização, né? Pejotização. E na saúde acontece da mesma forma. Quando eles privatizam uma unidade de saúde, uma UPA ou qualquer coisa dessas, o contrato é feito com o PJ, com os colegas médicos. Olha, e daí pior que isso, são sócios daquela empresa. Eles se associam às empresas, se tornam PJ, e daí quando a empresa quebra, eles, além de serem mal pagos, não terem direitos trabalhistas, eles ainda levam uma dívida para casa. Isso o médico, se a gente parar para pensar no técnico de enfermagem, na enfermeira, se esse pessoal entrar em MEI, coitados. Eu acho uma enganação, assim, não que não seja legal em algumas situações, mas para alguns grupos... Algumas poucas situações, sim, mas no trabalho, que é claramente um trabalho CLT, se alguém está fazendo dessa maneira, é para burlar alguma coisa. Geralmente é para beneficiar o contratador, o contratante, e não o contratado. Né? Eles pegam assim, situações bem vulneráveis, é bem preocupante. Estou me referindo à questão das associações também. E as associações? Então, mas voltando à associação. A associação, ela está pagando um imposto 5%. Em cima de um trabalho que ela faz num lugar da prefeitura. Isso. Porque isso seria um poder-dever do poder público, né? E o custo ambiental que a economia ambiental, de custo ambiental, é enorme. Eles são agentes ambientais, né? Já que a gente está conversando sobre essa questão, ela é muito especial no sentido que as pessoas, quando veem catadores na rua empurrando o carrinho, essas pessoas sofrem até preconceito nas ruas quando eles estão trabalhando. Eles não são preguiçosos, não são vagabundos, eles são trabalhadores também que estão tentando ali o sustento da sua família. Eu acho que o governo tem que rever um monte de coisa em relação a essa questão ambiental e principalmente nesses agentes ambientais, porque eles estão fazendo um serviço para a nossa cidade e estão sendo mal remunerados. Pense que o governo cobra deles para eles... fazerem o serviço que o governo não faz. Exatamente. E aqui, especialmente, se a gente for pensar no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tem que priorizar dentro do Plano Nacional. A gente tem 12, 13 anos do Plano Nacional com uma meta que não foi atingida até hoje. Parece que nós produzimos 350 quilos e reciclamos apenas 14 ou 18, me dizia o Evandro Araújo hoje, que fez uma audiência sobre resíduos sólidos. Então, esses números eu não vou te confirmar porque eu não conheço. Mas alguma coisa que ele falava hoje lá na Assembleia, isso. Que eram 350 quilos por pessoa, sendo que a gente reciclava apenas 14 ou 18, que era absurdo. E tem mais um negócio que é gravíssimo que acontece aqui no município de Curitiba, que é assim, a separação do lixo orgânico não acontece, né? As pessoas, apesar da campanha da família Verde, família Folha ter voltado, ela voltou com a idade de 91 do tempo do Jaime Lerner, porque ela não veio tratando de compostagem, por exemplo. Então, as pessoas ainda não entendem que o lixo orgânico, ele também é recurso. Tem que separar, e ele significa recurso. O que eles estão pensando em fazer no município? Queimar, incinerar, que é a última etapa do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Mas que gera uma economia tão grande para aquele pessoal que tem forno de cimento, que eles vão ganhar o lixo em vez de ter que comprar os pellets. Isso é uma vergonha, você percebe? Porque fantasia-se de uma grande coisa em prol do meio ambiente, mas que está gerando, na verdade, economia. E gera contaminação do meio ambiente também. Quando eles queimam o lixo orgânico... Se não tiver todos os filtros, geram... E outra, o lixo orgânico é o mais pesado, correto? Uhum. Você sabe que a prefeitura paga por peso, por tonelada, no transporte ao aterro? Então, quanto mais pesado esse caminhão, mais a empresa vai ganhar. E daí não há interesse da empresa, evidentemente, que se separe o lixo, né? Vai ganhar muito mais com o lixo e vai ganhar muito mais vendendo para um cara que vai economizar muito mais. Ou seja, não tem nada a ver com o meio ambiente, com cidade.
tudo um grande negócio É um engodo, né? para um amigo do rei. Não, é um engodo, é um engodo. Aqui a questão do lixo está sob, assim... Eu não posso dizer o termo suspeita, senão a Marilza, que é secretária do Meio Ambiente, vai ficar brava comigo, eu gosto muito dela. Mas está questionável mesmo essa questão. O separe o lixo, que seria o ponto mais importante, é o mais frágil da cidade. É uma boa ideia sendo mal utilizada. Sendo mal utilizado, exatamente. E o custo disso é muito alto para o município, né? Lembrando que esses contratos com essas empresas duram 30 anos, né? Exemplo do transporte coletivo, quando eles fazem esses editais, parece que eles fazem editais para as mesmas empresas, porque eles vão habilitar quem já está habilitado, percebe? E daí se perpetua o sistema que é complexo. A gente sabe, é um grande negócio. Letícia, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por trazer essa visão de Curitiba. Espero que vocês tenham gostado. E logo mais, na segunda-feira que vem, tem mais Papo Rec.